O nosso estudo, nós começamos ele, como eu já disse, com o propósito de que você seja um bem-aventurado, mas também um propósito que você comece a entender, que você tenha entendimento, facilitar esse entendimento para você ser um bem-aventurado e você se aprofundar nos conhecimentos, na revelação da palavra de Deus, nos conhecimentos que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Nós, queridos, não estamos aqui para discutirmos teologia, nós não estamos aqui para discutirmos linhas teológicas. Nós amamos a teologia, o estudo de Deus, o estudo das coisas concernentes a Deus, mas nós não estamos aqui para discutirmos isso. Não estamos aqui para discutirmos linha de pensamentos, raciocínios teológicos, não. Mas nós estamos aqui com uma intenção única e exclusiva de trazer a você as revelações que Deus, através do Espírito Santo, quer que entendamos e conheçamos para sermos bem-aventurados nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, queridos, o nosso desejo nessa noite é que você receba aí na tua casa, aí onde você estiver, no ambiente onde você estiver, você receba do alto uma dose da sabedoria do alto, do entendimento do alto, para que você possa ser conduzido nesse tempo dentro do propósito eterno de Deus para esse tempo. Querido, que Deus te abençoe. Nós já estudamos muitos assuntos e vai ser difícil daqui para frente eu mencionar todos os temas que nós já estudamos, porque são bastantes assuntos sobre o Apocalipse, mas nós já estudamos sobre a introdução do livro, o significado do livro, o seu autor, a revelação dele, sobre o seu escritor, a interpretação do livro. Nós falamos sobre duas linhas de interpretação, as preteristas e as historicistas, três linhas, quer dizer, e as futuristas. São linhas de interpretação do Apocalipse. Nós estudamos sobre as linhas de raciocínios teológicos, as mais vistas, as mais usadas, que são as amilenista, a teologia milenista e a teologia pré-milenista. Nós estudamos sobre as linguagens de interpretação desse livro, que são a linguagem simbólica, a linguagem profética escatológica e a linguagem da revelação profética atual. Nós estudamos sobre uma guerra espiritual que há nas regiões celestiais para dominar a tua mente e não permitir que você entenda, que você compreenda o livro de Apocalipse. Quando isso acontece, você está alienado do que está acontecendo no mundo. Você está alienado do que acontece na tua volta. Você está alienado do que as notícias atuais dos jornais do dia a dia estão dizendo que está inserido no contexto apocalíptico. Então, queridos, é importante você conhecer o Apocalipse. Nós estudamos sobre os sinais que anunciam a volta de Jesus. Nós falamos sobre a vinda de Jesus, se ela será visível ou se ela será invisível. Nós estudamos sobre vários temas importantes que estão inseridos em todas as descrições que fazem menção da volta de Jesus em glória. Nós estudamos sobre a vinda do Senhor, se ela será rápida como um relâmpago ou se ela será visível como um relâmpago. São assuntos pertinentes e importantes. Nós falamos sobre o significado que a Bíblia, daquela expressão que a Bíblia tem no abrir e fechar de olhos. Nós falamos sobre o que acontecerá, quando ocorrerá a ressurreição dos santos, o que é a primeira ressurreição, o que é a segunda ressurreição. Nós estudamos o que é a segunda morte, o que acontecerá com os ímpios que morreram sem salvação. Nós já estudamos sobre a ressurreição propriamente dita, na integralidade dela. Nós estudamos como será a ressurreição, quando será a ressurreição, como nós seremos os cristãos que estiverem vivos no arrebatamento e aqueles que vão ressuscitar, como nós seremos. Nós falamos sobre a bendita esperança dos salvos, que dá base para a nossa fé.
nós estudamos quando acontecerá a transformação dos corpos dos santos. Nós estudamos sobre a 7ª trombeta, nós estudamos sobre os fatos que acontecerão simultaneamente, organizado, os fatos que vão ocorrer simultaneamente após a última trombeta, o soar da 7ª trombeta. E hoje, propriamente dito, nós vamos estudar sobre o galardão. E é muito importante esse assunto, é muito bom para o salvo esse assunto, nós compreendermos ele, nós entendermos o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Então nós chegamos no fator e no assunto galardão, recompensa, prêmio aos salvos, aos santos, aqueles que temeram ao Senhor, que serviram ao Senhor. E lá em Apocalipse 11, 18 e 19, está escrito: e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, a pequenos e grandes. Mas o que realmente Cristo dará aos salvos na sua vinda? O que realmente? A pergunta para essa resposta nós encontramos ela em Apocalipse 22 e 12, Apocalipse 11 e 18, Mateus 16 e 27 e 1 Coríntios 3, 8 a 14. É muito importante você tomar nota desses versos bíblicos, desses versículos bíblicos, e você, após a nossa live, você talvez ouvi-la novamente e você acompanhar os trechos bíblicos que nós mencionamos aqui. Apocalipse 22 e 12, ele nos diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então existe um galardão, existe um prêmio, existe uma recompensa que vai ser dada àqueles que se envolveram no projeto eterno, aqueles que entenderam o propósito eterno para a sua vinda. O meu galardão está comigo. Mateus 16, 27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará, dará uma recompensa a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 13, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Ei, amado, se você fez corretamente, se você cumpriu com o propósito eterno estabelecido sobre a tua vida, além do grande prêmio imensurável, inexplicável, que é a salvação, que é a eternidade no céu com Deus, com Cristo, com os santos, além do gozo eterno da salvação, há um prêmio estabelecido sobre a tua vida. Você não está fazendo nada do que você está fazendo dentro do propósito estabelecido para a tua vida, nada de graça, nada sem você ter um pagamento, nada sem você ter uma recompensa.
Pois Deus é justo e na sua justiça Ele dará a cada um a sua recompensa segundo o seu trabalho, está dizendo a palavra de Deus. Eu e você não estamos trabalhando para um Senhor que não recompensa quem trabalha, mas nós estamos trabalhando para um Senhor justo que recompensa. Nós estamos envolvidos num projeto eterno. E essa recompensa nós vamos ganhar dele. É importante nós sabermos de que forma e porquê e como nós estamos nos movimentando dentro do propósito estabelecido por Deus. E é importante nós observarmos alguns detalhes. E um detalhe que nós temos que observar é que o galardão, ele é uma recompensa que será dada pelo Senhor na sua vinda, pelo Senhor Jesus na sua vinda. Será lá na sua vinda. Mas o outro detalhe é quando que chegará o tempo de dar o galardão, de recebermos o galardão. Ou seja, onde as Escrituras afirmam isso que o irmão Ademir está falando, onde que as Escrituras deixam claro o momento que Cristo fará isso e que dará um galardão aos seus. Apocalipse 11, 15 e 18, ele nos diz o seguinte, 15 a 18. E o sétimo anjo tocou a trombeta, a sua trombeta, o sétimo anjo, a sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Isto, queridos, é um dos fatos que acontecerá após o soar da última trombeta. O Senhor colocará o seu reino em evidência. O seu reino será implantado definitivamente. Aleluia! E ele reinará sobre todas as nações. Ele governará sobre todos os povos. Ele será o governo. Ele dominará a partir daquele momento. Mas continua no versículo 16. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto, os seus rostos, e o adoraram. E adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eles estavam dizendo: começou o teu governo, já estava sinalizando os tempos, as eras, já estavam sinalizando que o teu governo seria colocado em prática, e nós te adoramos. Que cena maravilhosa! E o verso 18 diz o seguinte: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eu vou fazer menção novamente do verso 18.
e iraram-se as nações. Por que será? Porque elas perderam o seu governo, elas perderam o seu poder. Quem governa e quem reina a partir do soar da última trombeta. E é uma série de eventos que vão acontecer simultaneamente e sincronizados. Será lindo demais, será maravilhoso demais. Os eventos que simultaneamente vão estar acontecendo após soar a última trombeta. Um grande evento que marca esse momento é o reino de Deus, que é implantado definitivamente. O outro momento é a ressurreição, é o arrebatamento também que acontece simultaneamente. É a ressurreição dos santos, a transformação dos santos, dos corpos corruptível e incorruptível, mortal para o imortal. E nós, que ficarmos vivos, também seremos transformados simultaneamente, junto com todos esses eventos que já estão acontecendo. E também será um momento, nesse tempo, nesse evento, que a igreja, como corpo, os salvos, irão receber o seu galardão. E isso é lindo demais. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir-lhes os que destroem a terra. Nós compreendemos por esse trecho bíblico que as nossas obras, elas serão submetidas a um julgamento. Os nossos feitos aqui, enquanto em vida, eles serão submetidos a uma prova. E a palavra de Deus nos diz ali em 1 Coríntios 4 e 5, esse é o processo para que nós possamos ganhar o nosso galardão. Será aquele momento da balança em que vai ser pesado? Que direito nós temos de galardão? Qual será o galardão que vamos receber? E Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 4, verso 5, assim nada julgueis antes da hora devida, nada julgueis antes da hora devida, nada julgueis fora do momento, antes do tempo certo. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Meu Deus! Cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Mas igualmente manifestará as intenções do coração. 1 Coríntios 13:10 nos diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como um prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem. Paulo estava dizendo, cada um como constrói sobre esse fundamento. Amado, precisamos entender uma coisa nesse momento. O que Paulo estava dizendo aqui.
Quando Paulo está dizendo, entretanto, reflita, Paulo estava dizendo, tome cuidado. Pense bem a forma que você está atuando, que você está construindo sobre esse fundamento. Tome cuidado, preste atenção. De que forma você está se movimentando? Por que você está se movimentando? Para quem que você está se movimentando? Preste bem atenção. Paulo estava dizendo: tome todos os cuidados possíveis para que, quando for manifestadas as intenções do teu coração, você seja achado justo nessa balança e o fogo não consuma as tuas obras. E ele continua no verso 11: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o centro. E se Ele não for o fundamento da nossa vida, o fundamento das nossas obras, o fundamento dos nossos feitos, o fundamento do nosso envolvimento em todos esses projetos que nós nos envolvemos nessa vida, não tem valor algum. Mas Paulo diz: ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E qual é o fundamento que Jesus Cristo, ou que Deus espera de nós sobre Jesus Cristo? Está lá em Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Há uma expectativa dos céus sobre a minha e a tua vida. Que Cristo seja gerado em nós, e nós, através do Cristo gerado em nós, a nossa luz possa brilhar diante dos homens, porque a nossa luz vai ser gerada, a luz de Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu não estiver mais aqui, vocês são a luz do mundo. Cristo em vós, a esperança da glória, é o Cristo brilhar em nós, a luz do Cristo brilhar em nós diante dos homens, e o Pai ser glorificado pelas nossas obras. O Pai ser glorificado pelas nossas obras. Não é você ser glorificado, não é você ser honrado pelas tuas obras, não é você ser honrado pelo que tu fez, mas é o Pai ser glorificado pelas tuas obras, através da presença de Cristo na tua vida, através desse Cristo vivo, completo na tua vida. Cristo em vós, esperança da glória, isso é o fundamento. Cristo em nós, ninguém pode fazer diferente. Não tem, queridos, como nós mudar o propósito eterno que foi estabelecido na eternidade sobre a nossa vida. Não existe possibilidade
de nós mudar o propósito eterno estabelecido sobre a nossa vida. Deus estabeleceu um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós seremos julgados pelo que foi desenhado, o projeto que foi desenhado sobre a nossa vida, o porquê que nós não cumprimos ele. Nós vamos ser julgados porque que aqueles conhecimentos, dons que recebemos, entendimentos que tivemos, mas não o exercemos, não o executamos, nós seremos julgados por isso. E nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós recebemos do céu sobre a nossa vida. Queridos, é verdade. É verdade. Nós seremos julgados, as nossas obras vão ser provadas e nós seremos questionados. Eu te dei o dom, eu te dei conhecimento para você entender isso, eu te ensinei você fazer isso, você não fez por quê? Mas isso, mas aquilo, mas aquele outro, tu sabe, Jesus. E vai ser pesado tudo. As nossas obras, o desenho que Deus desenhou, será colocado em evidência na nossa vida naquele dia. E muitos que funcionaram fora do propósito vão ficar impressionados, que se gastaram trabalhando numa instituição religiosa, se gastaram trabalhando para um ministério, e no entanto as suas obras vão se queimar, vão ser consumidas pelo fogo, e eles não terão galardão nenhum, porque eles não fizeram dentro do propósito estabelecido. E aí eles vão talvez ouvir Deus dizer: mas eu queria te usar só para tocar o teu violão lá, não queria mais nada de você. E você foi correr atrás de outras coisas, buscando os teus interesses. Queridos, precisamos repensar o propósito eterno na nossa vida e vivermos aquilo que o Senhor tem estabelecido para os nossos dias, que Ele já os contou na eternidade. Aleluia, aleluia. Não existe, querido, possibilidade de você mudar o propósito eterno. O fim pelo qual você veio, você foi gerado. Não existe. E você vai ser julgado por isso. Mas eu não entendi. Por que você não entendeu? Se você não entendeu ainda, eu vou te dar uma dica. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Isso quer dizer momentos a sós com Ele. Momentos de intimidades com Ele. Só você e Ele, sozinhos. E ali você rasgar o teu coração. E você dizer: nem que eu não fale nada aqui durante o dia, mas eu não vou sair da tua presença sem você, Senhor, sem o Senhor fazer vivo no meu coração o teu propósito para a minha vida. Nós só começamos a viver realmente quando nós entendemos o propósito estabelecido para a nossa vida. Nós vivemos com ousadia, nós vivemos com alegria, e nós vivemos numa expectativa diária do dia do encontro
do dia do encontro nos ares. O verso 12, Paulo nos diz: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, o fundamento que é Cristo, Cristo em nós, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porque porquanto o dia, aquele dia, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas ainda será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. É aquele que foi salvo, somente salvo, mas não tem nada para receber pela eternidade toda. Ele vai permanecer sem o galardão dele, mas vai ser salvo ainda. Mas uma das alegrias de Deus, e é manifesta na palavra de Deus que disse: o meu galardão está comigo e eu vou dar para cada um. Está expressando uma ação de alegria, uma ação de um movimento esperado, de um momento esperado, de um momento aguardado, de um momento que está gerando expectativa. Eu tenho um galardão comigo, eu quero dar a cada um. Aleluia! É maravilhoso, queridos, quando nós entendemos isso. E nós não corremos atrás de um galardão, mas quando nós fazemos a nossa pequena contribuição nesse edifício, quando ele é feito com a intenção de que o nome do Senhor seja glorificado, e nenhuma intenção humana é colocado na sequência. 1 Coríntios 4 e 5 nos diz, e eu já fiz menção dele, e eu quero fazer novamente: assim nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Aqui, querido, você pode teatralizar. Aqui você pode até enganar a muitos. Aqui você pode fazer esperando um reconhecimento. Mas naquele dia tudo virá à luz. As intenções por que você fez, as intenções por que você se envolveu, as intenções por que você contribuiu, as intenções por que você ofertou, as intenções por que você saía da tua casa para ir fazer tal trabalho para a obra de Deus, as intenções por que você se envolveu nisso, tudo isso virá à luz. E talvez você vai se enganar redondamente, porque a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Amado, é tempo de nos voltarmos. E o que nós estamos falando nessa noite é para o salvo. É para aqueles que amam a vinda do Senhor, que aguardam ansiosos a vinda do Senhor.
E é tempo de nós voltarmos ao propósito eterno estabelecido sobre a nossa vida. É tempo, talvez, de você que está me ouvindo, parar toda a correria que você está fazendo, parar tudo que está te envolvendo, e você se fechar no teu quarto e dizer para Ele: eu preciso compreensão, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso uma diretiva do alto, porque me resta pouco tempo, mas esse pouco tempo que me resta, eu quero viver acertado, eu quero viver o propósito estabelecido, eu quero fluir no projeto eterno que o Senhor desenhou para mim na eternidade. Aleluia! É maravilhoso quando nós entendemos a palavra de Deus. É maravilhoso quando nós compreendemos o que o Senhor está falando. E é importante, querido, nós entendermos tudo que Deus manifesta através da sua palavra. É importante nós compreendermos os desígnios de Deus para a nossa vida. E ainda encerrando o nosso assunto nessa noite, que é o galardão, eu quero fazer menção de algo muito importante, que está lá em Apocalipse 11 e 18, bem no finalzinho do versículo. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Amado, é importante nós entendermos que o pecado gerou morte. O pecado destruiu a terra, destruiu a natureza. E é por isso que a palavra de Deus diz que a natureza geme com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza compreende que quando você entender o propósito de Deus para a tua vida e você se manifestar como filho realmente, porque o filho de um pai que é rei, de um pai que governa, de um pai que tem o domínio, de um pai que é poderoso, ele vai entender o propósito eterno do pai, e ele vai viver aquilo que o pai propôs. Ele vai viver aquilo que o pai desenhou no seu reino para que ele vivesse. E é por isso que a natureza geme com expectativa, aguardando a manifestação dos filhos. A natureza sabe que aonde um filho de Deus se manifesta, a terra é sarada. É por isso que lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é se humilhar primeiro, é se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, disse o Senhor, e sararei a sua terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você funciona fora do propósito estabelecido para a tua vida, que você não se manifesta como filho, porque você não está trabalhando de acordo com aquilo que o pai propôs para você fazer, você está trabalhando em desobediência com o que o pai propôs sobre a tua vida, você não está honrando o que o pai propôs para você viver. Você não está honrando algo que o pai passou para você e disse: olha, você vai fazer isso para o pai. Você está a mesma coisa que diz: não vou fazer nada disso, vou fazer o que eu quero. Quando você está funcionando dessa forma, querido, entenda uma coisa: você está ferindo a terra. Você está ferindo a terra.
E você corre o risco de você ser inserido num outro grupo, não nesse grupo que nós falamos que vai estar recebendo o galardão nos céus, mas aquele grupo que vai ouvir a sentença: eu não te conheço. Mas aí você vai dizer: mas eu fiz tanta coisa, eu estudei, eu preguei, eu ministrei, eu era diretor num centro tal, eu tinha um ministério, eu fui pastor, eu muitas vezes dirigi coral, eu estive na frente de grupos, eu evangelizei. E você vai ouvir: eu não te conheço. Eu nunca te vi fazendo nada para mim. Eu nunca vi você obedecendo o que eu tinha determinado sobre a tua vida. Você nunca cumpriu com aquilo que eu pedi para você fazer, que eu deixei desenhado para você fazer. Com um propósito que eu tinha determinado na eternidade sobre a tua vida, você nunca cumpriu com ele. Eu não te conheço, aparta de mim. E aí se encaixa nesse trecho do versículo: e o tempo de destruir-lhes os que destruíram a terra, os que destroem a terra. Sempre que nós nos posicionarmos fora do propósito, sempre que nós funcionarmos fora do propósito eterno, sempre que nós não cumprirmos com o que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, nós vamos estar ferindo a terra. Mas enquanto ainda nós, igreja, estamos aqui, enquanto o arrebatamento não aconteceu, enquanto a última trombeta não soou ainda há uma expectativa sobre a manifestação dos filhos de Deus. Deus ainda continua falando, Deus ainda continua chamando, o Espírito Santo ainda continua como atalaia, chamando e clamando para que os filhos de Deus se manifestem. Para aqueles que ouvem a palavra de Deus, entendam a palavra de Deus e possam se manifestar perante o que Deus determinou. Amado, nessa noite eu quero estar orando com você. É maravilhoso o momento que os salvos vão estar recebendo o seu galardão. Não saia fora desse grupo por tuas próprias ações. Mas pare tudo, eu já disse para você, pare tudo que você está fazendo. Se preciso for ligar para alguém e dizer: olha, eu vou parar tudo. Eu preciso entender o que Deus quer que eu faça realmente. Faça isso sem medo. Não funcione no automático. Não funcione fora do propósito. Não tem galardão para quem funciona fora do propósito. Tem sentença para quem funciona fora do propósito. Não tem galardão. Se preciso for você dizer: olha, eu não quero mais fazer parte disto, mas eu preciso estar na presença do Senhor para entender o que Ele está propondo para esse tempo. Viva o que Deus está falando ao teu coração, naqueles momentos de intimidade, de só você e Ele. Viva isso. Não viva a ilusão de uma religião. Não viva a ilusão de uma religiosidade. Não viva a ilusão de um sistema religioso. Não viva enganado, ludibriado, manipulado por um sistema religioso que te castra o direito de você viver o propósito eterno que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Mas viva aquilo que o Senhor estabeleceu sobre você. E no dia de receber o galardão, você possa ser realmente reconhecido perante os céus, através do prêmio, através da recompensa que Ele mesmo aguarda para dar a cada um, segundo as suas obras. Aleluia! É maravilhoso quando a glória de Deus nos envolve. Você precisa viver o propósito. Você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida.
Não gaste os teus dias iludido, não gaste os teus dias envolvido naquilo que não é o propósito de Deus para a tua vida. Viva o propósito! Viva o propósito! E o galardão está garantido para você. Ore comigo. A tua presença é real, a tua presença é real. A tua presença nos constrange nessa noite. Vem, Senhor, com ação sobre o entendimento de cada um nessa noite. Que possam compreender, Senhor, o que o Senhor está propondo. Que possam compreender o que o Senhor desenhou sobre a vida deles e determinou na eternidade. Dá coragem, Senhor, para se posicionarem. É preferível, Senhor, serem chamados até de desviados do sistema, mas não desviados do teu propósito eterno, mas que tenham coragem, Senhor, para enfrentar o sistema e se posicionar perante o Senhor e viver aquilo que o Senhor está propondo para a vida de cada um. Pai, no nome de Jesus, visita esta casa nessa noite. Visita cada ambiente desta casa. Que a tua presença traga cura, que a tua presença traga vida, que a tua presença traga esperança, que a tua presença traga paz sobre esta casa. Nós neutralizamos toda ação do diabo sobre estas vidas nessa noite e declaramos liberdade, declaramos que os grilhões, que as prisões impostas pela religiosidade, pelo sistema religioso caiam por terra nesse momento e o teu filho possa se manifestar como filho, cumprindo o propósito eterno. No nome de Jesus é que oramos. No nome de Jesus é que determinamos a tua bênção sobre essa casa, a tua bênção sobre esse pai, sobre essa mãe, esse filho, essa filha. A tua bênção, Senhor. E que eles possam compreender os teus propósitos, os teus desígnios para a vida deles. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. É maravilhoso podermos adentrar aos lugares dos átrios santos e dali tirarmos verdades contundentes. E eu glorifico a Deus por esse momento. E a minha oração é que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe tua casa. Que o Senhor faça você manifestar a glória dele sobre a tua vida. Cristo em vós, esperança da glória. Deus te abençoe, amado.